É, a gente vai falar agora a respeito da homeostase, tá? Então a gente viu o seguinte: o metabolismo ele é o conjunto das reações químicas para manter o corpo vivo. A homeostase é uma condição de equilíbrio do funcionamento desse organismo. Então é como o corpo consegue se manter é, em funcionamento, mas de uma maneira adequada, como que ele consegue se regular, se autorregular em relação à manutenção desse organismo, tá? Existem fatores internos e fatores externos que vão influenciar nessa homeostase, né? No nosso caso, por exemplo, a nossa temperatura, né? Vou jogar um fator bem simples, ela é regulada por processos internos dentro do nosso organismo. A gente faz parte de um grupo de animais que é chamado de endotérmicos. Então, nossa temperatura corporal é mantida, gerada pelos fatores internos. Então, a gente não tem uma variação tão grande assim dessa temperatura. Mas em alguns outros animais, não, ela é regulada por fatores externos. Se a gente pensar nos peixes, nas serpentes, né, são animais que vão sofrer aí variações dependendo do ambiente externo. Mas em algumas situações, a gente pode ter fatores que são alheios ao nosso corpo e que influenciam na nossa homeostase. Por exemplo, uma infecção. Um processo infeccioso, ele vai mexer com o funcionamento do seu organismo, ele vai requerer ativação dos seus sistemas de defesa, né? Vai requerer conjuntos de reações químicas que vão ter que acontecer ali no meio desse processo infeccioso, justamente para tentar frear a infecção, né? Então, a gente pode ter fatores tanto dentro do nosso corpo ou fora dele que podem estar interferindo nesse funcionamento. E o organismo, em condições normais, ele vai tentar se manter em equilíbrio, né? Mas esse equilíbrio ele pode ser modificado, né? Ou esse conjunto de processos que vai tentar manter essa homeostase, ele pode ser modificado também por esses fatores externos, como os processos infecciosos, agentes extremos, por exemplo, de temperatura, né? Se a gente pensar, por exemplo, nas pessoas que se lançam a temperaturas muito baixas, muito frias. Se eu sair daqui, por exemplo, para escalar uma montanha como um Everest da vida, o que é comum que essas pessoas às vezes tenham que passar por amputações, né, de membros, né? O que acontece no corpo dessas pessoas que acaba gerando, né, essa situação? Isso é só para citar um exemplo, tá, gente? O nosso sangue, ele transporta calor, né? Então, ele leva calor desde os nossos órgãos mais vitais, como cérebro, coração, pulmões e tudo mais, até as nossas extremidades, como dedos, né? Pontas de dedo. E ele distribui esse calor, né, no nosso organismo dessa forma. Só que se você se lança a regiões muito frias, você demanda que o seu corpo se mantenha aquecido na temperatura ideal, né? É, fazendo um esforço muito maior do que ele faria para se manter na nossa temperatura ambiente aqui, né? Nossa temperatura ambiente ela está ali na média de 30 graus, às vezes um pouquinho menos, às vezes muito mais do que isso, mas quando se sai daqui do Brasil, por exemplo, né, para ir para um lugar desses, você tem um impacto com uma diferença de temperatura muito grande. Então, numa região dessa, para o seu corpo se adaptar, né, o que ele vai fazer? Ele começa a direcionar o fluxo sanguíneo para uma parte central do seu corpo, né, cérebro, coração, pulmões, que são órgãos que vão manter a vida, e ele começa a meio que cortar o fluxo dessas extremidades, né? Então, a região que não recebe nutrientes, que não é suprida, ela entra em necrose, ela perde a nutrição dela e aquelas células morrem. Então, o corpo prioriza, de fato, essas regiões. E isso é um exemplo de homeostase numa condição severa, tá? Uma outra situação, por exemplo, é numa pessoa que está internada num CTI. Né? Por que essa pessoa começa a apresentar feridas? Né? Além das ulcerações por pressão, ela tem uma dificuldade em renovar aquele tecido ali, justamente porque o corpo está mais voltado para o combate à infecção, né? Não faz sentido que ela fique renovando aquele tecido, gastando uma energia para isso, porque ela vai demandar uma energia muito maior para se manter viva, tá? Então, a gente tem esses fatores aí que interferem, ok?